O fantasmático do bem. Sua história começa em um ambiente de violência e abandono, onde as ruas são testemunhas mudas de crimes hediondos e onde a justiça muitas vezes é apenas uma ilusão passageira. Criado em meio à pobreza e à corrupção, este personagem carrega em si as cicatrizes de uma infância marcada por tragédias. Seu pai, um homem violento e alcoólatra, desapareceu quando ele ainda era criança, deixando para trás uma mãe desesperada que lutava para sobreviver em um mundo cruel. A morte de sua mãe, brutalmente assassinada durante um assalto, tornou-se o ponto de virada em sua vida. Nessa noite fatídica, enquanto a polícia investigava o crime, algo mais profundo despertou dentro dele. Um desejo de vingança que se misturava a uma necessidade de proteger os indefesos. Ele começou a vagar pelas ruas escuras, observando os criminosos e os corruptos, e, com o passar do tempo, adquiriu habilidades que iam além do humano. Suas ações eram guiadas por um instinto primal, um desejo de restaurar a ordem em um mundo onde o caos reinava supremo. A lenda do fantasmático do bem começou a se espalhar como um vírus, alimentada por histórias de seus feitos. Ele aparecia nas noites mais obscuras, vestido com uma capa negra que parecia absorver a luz, e deixava para trás uma mensagem de terror para aqueles que ousavam perpetuar o mal. Seus métodos eram brutais. Ele não hesitava em usar a violência para alcançar seus objetivos, mas sempre com um propósito: proteger os inocentes. Cada ato de vingança era uma forma de expiar sua própria dor, transformando-o em uma figura complexa, que desafiava as normas sociais. Em meio a essa narrativa sombria, o fantasmático do bem tornou-se um símbolo de esperança para alguns e de medo para outros. Ele não era apenas um vigilante, era uma representação dos horrores que a sociedade muitas vezes ignora. Sua presença nas ruas era um lembrete constante de que, mesmo nas trevas, há luz, mas essa luz pode vir com um preço terrível. Assim, ele caminha entre o horror e a redenção, carregando o peso de um destino que parece inexoravelmente ligado às trevas que habitam seu coração. O primeiro encontro com o fantasmático do bem. A noite em que o fantasmático do bem fez sua primeira aparição pública foi envolta em uma densa neblina que pairava sobre as ruas das favelas, criando uma atmosfera quase sobrenatural. A cidade, já acostumada com o caos, parecia prender a respiração naquele momento. Era uma noite como tantas outras, marcada por gritos abafados, passos apressados e o som distante das sirenes da polícia, que, ironicamente, raramente chegavam a tempo. Mas aquela noite seria diferente. Algo no ar parecia pressagiar um evento que iria além do mero ciclo de violência cotidiana. Na entrada de um beco estreito, onde a luz das poucas lâmpadas piscava intermitentemente, um grupo de traficantes discutia sobre um novo território a ser conquistado. Entre eles estava o líder, um homem cruel conhecido por sua brutalidade, cujo nome era sussurrado com medo até pelos próprios comparsas. Foi então que a cena mudou abruptamente. Um vento frio varreu a área, extinguindo a pouca iluminação que restava. Os homens pararam de falar, olhando ao redor com expressões confusas. Foi nesse instante que a figura surgiu. Vestido com uma capa negra que parecia absorver a própria escuridão, o fantasmático do bem emergiu das sombras como se tivesse sido convocado pelas próprias ruas. Seu rosto estava parcialmente oculto, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, como se carregassem o peso de uma vingança ancestral. Ele não falou. Não precisava. Seus movimentos foram rápidos e letais. Um por um, os criminosos caíram, sem terem tempo de reagir. Alguns dizem que viram suas mãos se moverem como garras, rasgando carne e esmagando ossos com uma força desumana. Outros juram que ouviram vozes sussurrando em línguas antigas, como se o próprio inferno tivesse sido invocado.
Quando o último homem caiu, o fantasmático do bem permaneceu imóvel por um instante, contemplando sua obra. Então, com um movimento rápido, ele mergulhou os dedos em um dos corpos e escreveu algo na parede de concreto rachado. Quando a polícia chegou minutos depois, guiada por gritos abafados que ecoaram por alguns segundos, encontrou apenas os corpos mutilados e uma única frase escrita em sangue: "A justiça não dorme." A partir daquele momento, a cidade nunca mais foi a mesma. A polícia, inicialmente cética, começou a investigar a série de execuções brutais que se seguiram. Cada crime apresentava o mesmo padrão. Os responsáveis por atos de extrema violência desapareciam, e em seu lugar ficavam mensagens sinistras escritas com o próprio sangue. A imprensa logo batizou o responsável como o Fantasmático do Bem, um nome que misturava admiração e temor. Para alguns, ele era um herói, silencioso que punia aqueles que a lei não conseguia alcançar. Para outros, ele era um monstro mascarado de justiça, cujas mãos estavam tão sujas quanto as dos criminosos que caçava. Mas uma coisa era certa: seu nome tornara-se sinônimo de terror nas ruas. A cada noite, as pessoas cochichavam sobre sua próxima aparição, e os criminosos mais perigosos começaram a olhar para a escuridão com um medo crescente. Pois eles sabiam: se o fantasmático do bem os estivesse observando, não haveria misericórdia. A dualidade do fantasmático do bem. Por trás da máscara do fantasmático do bem, esconde-se um personagem profundamente complexo, cuja psique é um emaranhado de conflitos internos. Ele não é apenas um vigilante justiceiro, é um ser atormentado pelas lembranças de sua própria história de dor e vingança. A cada noite que passa, ele se vê diante de uma escolha angustiante: continuar a luta contra o mal com métodos brutais, ou tentar encontrar um equilíbrio entre a justiça e a humanidade. Essa dualidade é o que torna sua jornada tão perturbadora e fascinante. Enquanto ele caminha pelas ruas escuras, é impossível não sentir a carga emocional que carrega consigo. Cada ação que realiza é impulsionada por um desejo de proteger os inocentes, mas, ao mesmo tempo, ele é constantemente lembrado de que, ao agir com violência, está se tornando parte do próprio sistema que jurou combater. Esse ciclo de vingança e punição o deixa em um estado de constante tensão, onde a linha entre o herói e o vilão se torna cada vez mais tênue. Ele é um reflexo das trevas que habitam a sociedade e, ao enfrentar os criminosos, ele também enfrenta os fantasmas de seu próprio passado. A solidão é outra faceta que define o fantasmático do bem. Embora ele seja visto por muitos como um salvador, ele vive isolado, incapaz de compartilhar sua luta com ninguém. Seus momentos de introspecção são frequentemente marcados por dúvidas e questionamentos sobre seu próprio papel no mundo. Ele se pergunta se suas ações realmente trazem justiça ou se estão apenas perpetuando um ciclo de violência. Essa reflexão o assombra constantemente, criando uma barreira emocional que o separa dos que poderiam entender sua dor. Além disso, o fantasmático do bem é um personagem que carrega em si a carga da moralidade ambígua. Ele acredita que, às vezes, é necessário fazer o mal para alcançar o bem, mas essa crença o coloca em um terreno perigoso. Cada vitória é manchada pelo sangue derramado, e cada ato de vingança é um lembrete de que ele está se afastando da luz que tanto busca. Essa ambiguidade moral cria um clima de suspense e incerteza, onde o espectador se vê obrigado a questionar se, de fato, ele é um herói ou um anti-herói. Assim, o fantasmático do bem não é apenas uma figura que luta contra o mal. Ele é uma personificação das complexidades humanas, um ser que reflete as lutas internas de todos aqueles que buscam a justiça em um mundo cheio de sombras. Sua história é uma jornada através das profundezas da alma humana,
onde o bem e o mal se entrelaçam em uma dança sombria e inebriante. O adversário sombrio, o espectral. Se o fantasmático do bem é a justiça encarnada nas sombras, então seu maior inimigo é a própria personificação do caos e da corrupção, o espectral. Ao contrário do herói que se move nas trevas com um propósito, o espectral é um ser que vive para disseminar o terror, um espectro da maldade que parece ter surgido das profundezas do inferno. Sua origem é envolta em mistério, mas dizem que ele foi uma vez um homem, um policial corrupto que, após ser brutalmente assassinado por um grupo rival, retornou do além com uma sede insaciável de vingança e domínio. Sua aparência é aterrorizante. Ele se move como se fosse feito de névoa e sombra, sua silhueta distorcida por um halo de escuridão que parece sugar a própria luz ao seu redor. Seus olhos brilham com um branco pálido e opaco, como se não tivessem alma alguma. Quando fala, sua voz soa como um sussurro que ecoa nas mentes de quem o escuta, fazendo com que suas vítimas sintam um frio paralisante percorrer seus ossos. Ele não precisa de armas convencionais, pois suas mãos são capazes de rasgar carne e esmagar ossos com uma força sobrenatural. Alguns dizem que ele pode manipular a escuridão, fazendo com que as sombras se tornem armas letais, engolindo seus inimigos em um abismo sem fim. O espectral não age por justiça ou redenção. Sua motivação é pura e simples destruição. Ele é o líder de uma organização criminosa que opera nas sombras da cidade, controlando o tráfico de drogas, o contrabando e até mesmo assassinatos encomendados. Ele se alimenta do medo, e quanto mais terror ele espalha, mais forte parece ficar. Para ele, o fantasmático do bem não é apenas um obstáculo, mas uma ameaça direta à sua dominação sobre as ruas. Enquanto o fantasmático do bem luta para proteger os inocentes, o espectral vê isso como uma ofensa pessoal. Para ele, o mundo é um campo de batalha onde apenas os mais fortes sobrevivem. E a ideia de um vigilante tentando impor uma forma de justiça é uma piada cruel. Ele jurou destruir o fantasmático do bem, não apenas para eliminar um inimigo, mas para provar que, no fim, a escuridão sempre prevalecerá. O confronto das sombras. A noite estava carregada de tensão. Um silêncio opressivo pairava no ar, como se a própria cidade soubesse que algo monumental estava prestes a acontecer. O fantasmático do bem caminhava pelas ruas escuras, guiado por um instinto primitivo que parecia pulsar em sincronia com o coração da cidade. Ele sentia a presença do espectral, um presságio que se tornava cada vez mais palpável com cada passo que dava. A atmosfera era pesada, carregada de uma energia que antecipava o confronto iminente entre as forças do bem e do mal. O local escolhido para o encontro era um antigo matadouro abandonado, situado na periferia da cidade, onde as paredes pareciam sussurrar segredos de violência e dor. A lua, quase cheia, lançava raios pálidos que iluminavam fracamente o ambiente, criando sombras sinistras que dançavam ao redor dos dois personagens. O fantasmático do bem parou diante da entrada, sentindo a aura maligna emanando do interior. Ele sabia que o espectral estava ali, esperando-o, como um predador que aguarda sua presa. Ao adentrar no matadouro, a escuridão engoliu-o completamente, e ele foi imediatamente envolvido por uma névoa densa que parecia viva, contorcendo-se em formas grotescas. O som de gotas de água caindo no chão ecoava como um tambor de guerra, aumentando a tensão que já dominava o ambiente. De repente, uma risada baixa e sinistra cortou o silêncio, fazendo com que o coração do fantasmático do bem acelerasse. Ele sabia que não estava sozinho. Bem-vindo, fantasmático. A voz do espectral ecoou, carregada de malícia e arrogância. Pensei que nunca mais viria aqui. Afinal, este é o meu reino.
Emergindo das sombras, o espectral revelou-se, sua figura envolta em uma aura negra que parecia sugar a própria luz. Ele caminhava com uma graça sinistra, como se cada passo fosse uma promessa de destruição. Os olhos vazios fixaram-se no fantasmático do bem, desafiando-o a enfrentar a escuridão que ele representava. "Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar", respondeu o fantasmático, sua voz firme, embora carregada de uma determinação feroz. "Este é um jogo perigoso e você não está preparado para perder." A tensão entre os dois personagens era palpável. Uma batalha silenciosa, travada antes mesmo de qualquer golpe ser desferido. O fantasmático do bem sentia o peso de sua missão, a responsabilidade de proteger os inocentes contra um inimigo tão poderoso. O espectral, por sua vez, parecia desfrutar da ameaça que representava, como se cada segundo de antecipação fosse um prazer cruel. Com um movimento rápido, o espectral lançou-se para a frente, suas mãos transformando-se em garras afiadas que cortavam o ar com uma velocidade assustadora. O fantasmático do bem desviou-se habilmente, sentindo a força daquele ataque que poderia ter sido mortal. A luta começou, e a atmosfera do matadouro tornou-se um campo de batalha onde o bem e o mal se confrontavam com uma intensidade que parecia ecoar nas paredes. Cada golpe trocado era uma explosão de energia, um confronto que ia além do físico. Era uma batalha de ideais, onde a escuridão tentava engolir a luz. O fantasmático do bem, mesmo sendo um ser de justiça, sentia-se envolvido em um turbilhão de emoções que ameaçavam consumi-lo. O espectral, com sua presença opressiva, parecia desafiar não apenas seu corpo, mas sua própria alma. A tensão crescia a cada instante, e a atmosfera do matadouro tornava-se quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de energia negativa. Era um confronto que prometia não apenas determinar o destino de dois personagens, mas o futuro da cidade que os cercava. A escuridão e a luz estavam destinadas a colidir, e a batalha que se iniciava ali seria uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pela alma da própria cidade. Os personagens que moldam o destino. Enquanto o fantasmático do bem e o espectral se confrontavam nas sombras da cidade, outros personagens começavam a surgir, cada um com seu próprio papel na complexa teia de vingança e redenção. Entre eles estava Clara, uma jornalista determinada que investigava os casos de assassinatos misteriosos ligados ao fantasmático do bem. Movida por uma sede de justiça e uma necessidade de compreender o que estava realmente acontecendo nas ruas, ela seguia pistas que a levavam a lugares perigosos, onde a verdade era tão sombria quanto os crimes que investigava. Sua determinação a colocava em constante perigo, pois o espectral tinha olhos em todos os lugares, e descobrir demais podia significar a morte. Clara não era a única a buscar respostas. Rafael, um ex-policial que havia sido afastado do serviço após falhar em impedir um massacre em uma comunidade, tornou-se um aliado improvável do fantasmático do bem. Ele sabia que a justiça oficial era lenta e ineficiente, e ao ver o impacto das ações do vigilante, decidiu ajudá-lo em segredo. Usando seus contatos e conhecimento da estrutura criminosa da cidade, Rafael fornecia informações cruciais, mesmo correndo o risco de ser descoberto. Porém, sua ajuda vinha com um preço. Cada vez que via o fantasmático em ação, ele se perguntava se estava realmente fazendo o certo ou apenas se afundando mais na violência que jurou combater. Outro personagem que desempenhava um papel fundamental era Mateus, um jovem que crescera nas ruas sob a tutela do espectral. Ele fora recrutado ainda criança, moldado para ser um soldado fiel à causa criminosa, mas, ao longo do tempo, começou a questionar sua lealdade. Mateus via no fantasmático do bem algo que nunca imaginara possível:
a chance de escapar do ciclo de violência em que fora criado. No entanto, sua posição era delicada, pois qualquer deslize poderia significar sua morte. Ele caminhava na linha tênue entre a fuga e a traição, arriscando tudo por um futuro que talvez nunca chegasse. Esses personagens não apenas adicionavam camadas à história, mas também serviam como espelhos para os próprios dilemas do fantasmático do bem. Cada um deles carregava suas próprias batalhas internas, suas próprias sombras, e suas escolhas moldariam o destino da cidade. Enquanto o confronto entre o vigilante e o espectral se intensificava, esses personagens tornavam-se peças-chave em uma guerra que ia muito além de uma simples luta entre o bem e o mal. A atmosfera sombria da história. A atmosfera que permeia a história do fantasmático do bem é uma personagem à parte, envolta em uma escuridão palpável que parece respirar vida própria. Cada cena é banhada por uma luz tênue, como se o sol tivesse sido banido para sempre daquele mundo, deixando apenas as sombras para dominarem o cenário. As ruas das favelas, com suas construções decadentes e paredes cobertas de grafites que parecem gritar desespero, criam um ambiente opressivo, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som distante de sirenes ou pelos sussurros das almas perdidas que vagam por ali. Essa paisagem urbana é um reflexo das lutas internas de seus habitantes, onde a esperança parece um sonho distante e a desesperança é a única constante. O ar é carregado de uma tensão palpável, como se cada respiração fosse uma premonição de algo terrível que está prestes a acontecer. Os sons da cidade se transformam em uma sinfonia de medo. O latido distante de um cachorro, o estalo de uma porta rangendo ou o som dos passos apressados ecoando nas vielas estreitas. Cada elemento sensorial contribui para uma sensação de suspense, fazendo com que o espectador sinta-se envolvido na narrativa, como se estivesse caminhando lado a lado com o fantasmático do bem, enfrentando os mesmos perigos e dilemas. A iluminação desempenha um papel crucial na criação dessa atmosfera. As luzes que se filtram pelas janelas quebradas ou os postes que piscam intermitentemente criam sombras dançantes que parecem ter vida própria. Essas sombras se entrelaçam com os personagens, amplificando seus traumas e medos, e tornando-se quase uma extensão de seus próprios desejos e obsessões. A escuridão não é apenas um cenário, é um reflexo das sombras que habitam o coração de cada personagem, uma metáfora para os conflitos internos que os definem. Além disso, a presença do fantasmático do bem e do espectral amplifica essa atmosfera sombria, como se a cidade tivesse sido contaminada por uma maldição que se espalha com cada ato de violência. A tensão entre os dois personagens cria uma dinâmica que parece pulsar nas veias da cidade, fazendo com que cada confronto seja carregado de uma energia que vai além do físico. É uma batalha não apenas entre dois indivíduos, mas entre as forças que representam o bem e o mal, a justiça e a corrupção, a esperança e o desespero. Assim, a atmosfera não apenas serve como pano de fundo para a história. Ela é o que dá vida ao enredo, tornando cada momento uma experiência imersiva que captura o espectador em um mundo onde o horror e a redenção coexistem em um equilíbrio frágil. A escuridão não é apenas uma ausência de luz, é uma presença constante que observa, que julga e que, ao mesmo tempo, oferece a chance de transformação para aqueles que ousam enfrentá-la. O legado do fantasmático do bem. O confronto entre o fantasmático do bem e o espectral terminou em um clímax de violência e revelações, mas a batalha entre o bem e o mal não conhece fim. Com o corpo de seu inimigo caído, o fantasmático do bem permaneceu em silêncio, contemplando o que havia feito. A vitória não trouxe paz, apenas mais perguntas. Ele havia eliminado um monstro, mas, ao mesmo tempo,
havia se transformado em algo que ele próprio temia.